Fala, meus queridos alunos da disciplina de família. E aí, tudo bem com vocês? Hoje voltemos para a nossa aula através da forma remota e hoje nós vamos para a nossa 13ª aula. A 13ª aula que nós trataremos sobre o bem de família. E nessa aula eu espero que vocês saiam daqui sabendo qual foi a sua origem, qual foi o contexto histórico que originou o bem de família. Eu espero que vocês dominem o conceito de bem de família e também saibam as modalidades do bem de família, certo? A sua instituição, a sua execução, quais são as exceções, que aqui nós temos várias exceções. Eu peço que vocês prestem bastante atenção nesse ponto, certo? Também gostaria que vocês já iniciassem a aula, puxasse aí para perto de você o vade-mecum, puxasse para perto de você o caderno para você tomar algumas notas, tá? Se você ainda não fez isso, eu peço por favor que você pause esse vídeo e vá buscar o seu vade-mecum, vá buscar o seu bloco de notas e a sua caneta, tá? Então, vamos lá, vamos iniciar a nossa aula. Eu peço que ao final da aula, caso você esteja satisfeito, caso vocês dominem esses pontos que eu acabei de falar, que curta o vídeo, tá bom? Que dê um like aí para mim ter esse feedback, dá importância para mim ter esse feedback, se foi suficiente a aula para vocês, certo? E estou inteiramente à disposição ao final da aula, aqui através dos comentários, ou até mesmo através do nosso grupo temático, ou por e-mail, ou lá no Moodle, já que foi aberta a nossa disciplina. Então vamos lá, o bem de família. O bem de família que teve a sua origem lá no início do século XIX, quando os Estados Unidos eles estavam assolados por uma grave crise econômica. E principalmente ali, especificamente no estado do Texas, houve a promulgação de uma lei que foi promulgada em 1839, que foi uma lei que permitia que ficasse isenta de penhora a pequena propriedade. E, na verdade, essa isenção da penhora da pequena propriedade, ela era sobre a condição da sua destinação para a residência desse devedor. Surgiu assim um instituto que foi denominado lá nos Estados Unidos de Homestead, que passou a integrar a legislação de quase todos os estados lá nos Estados Unidos. Todos os estados norte-americanos passaram a integrar essa legislação que surgiu ali no estado do Texas e passou a ser um direito nos Estados Unidos. Isso foi muito importante, porque teve uma boa aceitação por parte da sociedade, uma lei que houve um atendimento muito interessante ao princípio da dignidade da pessoa humana, principalmente, e diante disso vários outros países começaram a aplicar. E aqui no Brasil não foi diferente. E no Brasil, além da lei ordinária, que vai ser mencionada aqui na aula de hoje, o princípio que foi acolhido em benefício foi inicialmente através do benefício do pequeno produtor rural. E esse benefício para o pequeno produtor rural nós temos na nossa Constituição. Lá na Carta Magna de 1988, nós temos no artigo 5º, em seu inciso, vou colocar aqui para vocês agora, em seu inciso 26, ele trata da seguinte forma: a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para o pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Pois é, meus queridos alunos, a gente vê que houve essa aplicação, que houve esse acolhimento aqui pelo nosso ordenamento brasileiro. E no direito norte-americano, esse instituto ele representava a simples isenção da penhora sobre esse pequeno imóvel, como eu falei para vocês, e quando houvesse essa estipulação de acres, na verdade. Lá era previsto que fosse de 50 acres, pequeno imóvel. Quando eu falo pequeno imóvel, então nessa lei, nesse dispositivo originário, houve, na verdade, um acolhimento tanto para o imóvel rural quanto para o imóvel urbano. O que havia aqui, essa descrição, o que havia então como requisito, era que ele fosse pequeno, de até 50 acres. E com algumas variações, houve também um acolhimento, como eu passei, de vários outros países.
tais como a Suíça, a Espanha, Portugal e Chile, eles todos começaram a adotar com designações diferentes, tendo, porém, como ponto comum a questão da constituição de uma seção ao princípio do direito das obrigações, que foi universalmente aceito de que o patrimônio do devedor ele responde pelas dívidas perante o credor. E nós temos também esse acolhimento aqui no nosso Código Civil, lá no artigo 391. Anotem aí, por favor, vá no Vademecum, lá no artigo 391, faça uma bolinha, grife, marque com a sua caneta especial. E tivemos também um acolhimento por parte do nosso Código de Processo Civil no artigo 789. No artigo 789, nós vemos também esse tipo de acolhimento, esse tipo de exceção ao princípio das obrigações universalmente aceitas. E o Instituto do Bem de Família ele foi introduzido no Código Brasileiro lá no Código de 1916, que ele cuidava em 4 artigos, no artigo 70 ao artigo 73. E o Decreto-Lei de número 3.200 de 1941 começou também a tratar dessa matéria. Começou também a tratar do Instituto de Bem de Família. E lá foi estabelecido valores máximos para o imóvel. Entendam aqui que houve primeiro essa tratativa por parte da Constituição, depois nós passamos por um acolhimento por parte do Código Civil de 16, posteriormente por um decreto-lei, o decreto-lei de número 3.200, que houve o estabelecimento de valores máximos do imóvel. E posteriormente, depois desse decreto-lei de número 3.200, nós tivemos a lei. Uma lei que é a lei 6.742 de 79. Nessa lei 6.742 de 79, houve uma possibilidade de isenção de penhora de bens de qualquer valor. Notem, portanto, que o Decreto-Lei de número 3.200 ele estabeleceu valores máximos de imóvel e foi afastado pela Lei 6.742, pois ela possibilitou essa isenção de penhora para imóveis de qualquer valor. E o artigo 1711 do nosso Código Civil atual, ele voltou, no entanto, a limitar esse valor de imóvel, quando existentes outros também residenciais a 1/3 do patrimônio desse instituidor. Vamos dar uma olhadinha nesse importante artigo, o qual eu peço que vocês também assinalem aí no Vademecum de vocês. Artigo 1711. Podem os cônjuges ou a entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de família, desde que não ultrapasse 1/3 do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição, mantidas as regras sobre a impenhorabilidade do imóvel residencial estabelecida em lei especial. Certo? Então, a gente já viu a nossa Constituição, vimos também o nosso Código Civil, mas eu gostaria de um conceito. Talvez alguns alunos, alguém que esteja vendo esse vídeo agora, esteja pensando: professor, por favor, me conceitue, eu gosto de conceito, eu quero anotar aqui um conceito. Então, vamos lá. Pegue seu bloco de notas, pegue aí a sua caneta e vamos fazer essa marcação. Bom, na busca de um estabelecimento de um conceito para que a gente ilustre o bem de família, nós podemos compreender o bem de família, preste atenção, como um bem jurídico cuja titularidade se protege em benefício do devedor, por si ou como integrante de um núcleo existencial, visando assim a preservação desse mínimo patrimonial para que ele possa continuar a ter uma vida digna. Ficou certo? Ficou claro para vocês, meus queridos alunos? Vocês querem que eu repita? Eu repito, não tem problema nenhum. O bem de família ele é um bem jurídico cuja titularidade se protege em benefício do devedor, por si ou como integrante de um núcleo existencial, visando a preservação do mínimo patrimonial para uma vida
digna, certo? Ficou claro agora? A proteção, ela tem como base, em primeiro plano, esse direito constitucional de moradia, que foi tutelado também, em segundo plano, a própria família. Então, nós podemos dizer que essa proteção tem como base o direito constitucional à moradia e também a própria família. Todavia, essa proteção não se limita ao imóvel isoladamente, mas também a outros imóveis que também são considerados acessórios para uma finalidade de garantia declarada. No sistema brasileiro, o bem de família ele se classifica em duas modalidades, e é as duas modalidades que eu quero que vocês saiam dessa aula, que vocês finalizem essa aula dominando completamente, que são as duas modalidades. A primeira modalidade, que é o bem de família voluntário, e a segunda, que é o bem de família legal. Nós veremos mais à frente, meus queridos alunos, então segura a onda, vamos conceituar um pouco mais, vamos falar dessa evolução histórica um pouco mais. E a par de garantir esse constitucional direito de moradia, o bem de família ele também culmina por proteger esse próprio núcleo familiar, preservando assim um patrimônio mínimo para que se garanta essa dignidade necessária para que a vida continue. E dessa afirmação a gente percebe que há uma forma clara de que é certo que o princípio da dignidade da pessoa humana ele se respalda ideologicamente essa concepção de reserva de um bem, salvo dos interesses legítimos dos credores que devem ser satisfeitas essas pretensões. E nessa linha se impõe o reconhecimento de que a proteção da dignidade da pessoa humana por meio da garantia do bem de família não se limita a esse núcleo familiar. Dessa forma, um posicionamento que surge cada vez mais entre os juristas é no sentido de que há essa extensão da proteção do bem de família também para situações nas quais nós não temos propriamente dito um casal, ou até mesmo uma entidade familiar, aquela entidade familiar que nós temos em mente, principalmente quem tem essa ideia mais antiga de família. Passamos a conversar aqui, já conversamos na aula passada dessas diferentes formas de entidades familiares, inclusive a entidade monoparental, beleza? Aliás, inclusive, à luz da regra do artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, não se pode aceitar uma interpretação restrita que negue o benefício de lei aos componentes remanescentes de uma família, que por infelicidade ou até mesmo por força desse próprio destino ou por força de escolha mesmo, acabou se desfazendo ao longo do ano. E dentro desse raciocínio, é como negar um amparo a um devedor que seja solteiro e que se resida, por exemplo, com sua tia, com uma viúva e que nunca casou, não teve filho. Não haveria uma comunidade de existência entre o tio e o sobrinho que seja digno de proteção? Um outro ponto também que a gente pode discutir é por que eu vou negar esse benefício, e nesse ponto já há inclusive avanço na nossa jurisprudência, a viúva cujos filhos já foram levados pela vida ou que eles casaram, já estão morando com suas outras famílias e que ela passe a morar sozinha. E que esse único bem que lhe restou é essa casa. Ele não vai ser grafado, então, com essa proteção que se deve ser dado ao bem de família. Então, fica aqui essa reflexão para vocês. Eu espero que vocês raciocinem também um pouco quanto a isso e acompanhem essa evolução jurisprudencial e essa evolução dessa discussão dentro do direito de família que nós temos. Então, passemos agora a compreender especificamente a disciplina jurídica de cada uma das modalidades do bem de família. E a gente vai iniciar pelo bem de família voluntário, depois que eu beber minha água. Vamos lá.
A modalidade tradicional de bem de família é a decorrente da autonomia de vontade. Portanto, nós temos nessa terminologia, nós temos nesse conceito etimológico a questão do voluntário, então nós temos a presença da autonomia da vontade. É o chamado bem de família voluntário, que por conta de ser instituído por este ato de vontade, seja do próprio casal ou até mesmo da entidade familiar, mediante o registro. E sobre ele, cumpre salientar que somente poderá ser instituído o bem de família aquele que tenha um patrimônio suficiente para garantia de débitos anteriores, ou seja, ele deve ser solvente, sobre pena de invalidade. E devidamente instituído esse bem de família voluntário, devidamente registrado no cartório pertinente, ele tem por efeito determinar dois pontos, duas consequências lógicas dessa instituição: a empenhorabilidade e a inalienabilidade. Sobre a empenhorabilidade, é interessante a gente falar que é uma empenhorabilidade limitada do imóvel residencial, isentando assim de futuras dívidas, salvo se essas porvierem de impostos relativos à questão predial propriamente dito, o IPTU, o ITR ou até mesmo de despesas de condomínio, conforme há uma inovação legislativa nesse sentido e que determinou inclusive uma nova redação para o artigo 1715 do nosso Código Civil. Já a respeito da inaliabilidade, ela é uma inaliabilidade relativa do imóvel residencial, uma vez que, após essa constituição, não poderá ter outro destino ou ser alienado, senão como o expresso consentimento dos interessados ou dos seus representantes legais. E isso nós temos também com base ali no artigo 1717. E acerca dessa constituição do bem de família voluntário, o legislador ele autorizou ainda a instituição desse bem de família não apenas pelo casal, mas também pela entidade familiar. Ou seja, quando falamos de entidade familiar, nós podemos incluir um leque de possibilidades. Podemos incluir a união estável, a família monoparental, e também, além de ser instituído pela entidade familiar, ela pode ser instituído por terceiro. E este por terceiro, ele deve ser através de um testamento ou por uma doação, que poderá instituir o bem de família dependente de eficácia de uma cláusula de aceitação expressa desses cônjuges ou da entidade familiar beneficiada. E aqui cabe uma indicação, que é a indicação do artigo 1714, que essa instituição ela deve se dar através de um registro do título no cartório pertinente, no cartório competente, ali o cartório de registro de imóveis, se for do imóvel, certo? E por fim, acerca da extinção do bem de família voluntário, vale a gente referir ao artigo 1719. O artigo 1719 ele é muito mais atento à dignidade da pessoa humana do que amarrado às regras formalísticas e autoriza a extinção ou a subrogação do bem instituído por outro, se há requerimento do interessado, esse juiz ele puder concluir que tal medida ela é necessária para que haja essa manutenção dessa família. A administração desses bens de família também é importante a gente falar aqui, meus queridos alunos. Competirá a ambos os cônjuges no caso de um casamento, ou a ambos os companheiros no caso ali de uma união estável, ou até mesmo a mãe ou o pai, que seja essa cabeça ali da família monoparental, quando a gente estiver falando de uma entidade de família monoparental. E seguindo a ordem legal, na falta de qualquer um desses, a administração caberá ao filho mais velho. Se for maior ou se não for maior, caberá a um tutor, conforme o artigo 1720 do nosso Código Civil. E um último destaque aqui a respeito do bem de família voluntário
a respeito da dissolução dessa sociedade conjugal. A dissolução da sociedade conjugal não implicará em uma extinção desse bem de família, ressalvada a hipótese de morte de um dos cônjuges, que nesse caso poderá esse sobrevivente requerer a extinção desse bem de família, se for o único bem do casal e se for necessário para que ele possa retomar a sua vida. Então, a respeito dessa questão, nós temos também um dispositivo legal, que é o artigo 1721, ok? Ultrapassados esses pontos, nós podemos então avançar agora para a discussão do bem de família obrigatório. Bom, esta é uma espécie de bem de família que traduz uma questão de impenhorabilidade desse imóvel residencial próprio do casal ou da entidade de família, isentando a dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou até mesmo de qualquer natureza que seja contraído por esses cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam proprietários ou neles residam, salvadas essas hipóteses de lei. E tal isenção, ela compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias. Nós temos um leque de possibilidades. E esse leque de possibilidades é estipulado por uma lei. A lei de número 8.009 de 90. E a lei 8.009 de 90, lá no seu artigo 1º, isso mesmo, no primeiro artigo ali da lei, no seu parágrafo único, ele traz um leque de possibilidades, como eu falei aqui, construção, plantação, benfeitorias, os equipamentos de uso profissional, os móveis que estejam ali nas casas, desde que eles estejam devidamente quitados, eles são gravados sobre esse bem de família obrigatório. E até mesmo abordando essa mesma diretriz, o nosso Código Civil, ele, além do próprio devedor solteiro, não só dessa família casamentária, mas também das entidades familiares, ele há essa proteção também, há essa extensão. E sobre a impenhorabilidade, note que a lei ela não trata da inalienabilidade do bem. Ele compreende, além do imóvel em si, as construções, as plantações, benfeitorias, tudo que há estipulado ali nessa lei também é trazido para o nosso Código Civil. E aqui, para o bem de família obrigatório, diferentemente do que foi tratado no bem de família voluntário, a proteção do bem de família legal, ela é imediata, ou seja, ela deriva diretamente dessa própria lei. Não há necessidade que haja uma instituição em cartório, não há necessidade que haja um registro, estipulação, descrição, seguir todas as formalidades necessárias que são para que você seja para que você grave sobre um determinado bem, o bem de família voluntário, ou seja, aquele que emana a vontade das partes, ele é diferente, porque o próprio bem em si, diante da lei que vigora atualmente no nosso ordenamento jurídico, ele já é diretamente atingido pelo bem de família obrigatório, certo? Não fica de fora o seu amparo legal o locatário. Isso é um ponto interessante da gente discutir também, porque não ficam de fora do seu amparo legal o locatário, que torna impenhorável não o imóvel que não pertence, mas também os bens móveis que guarnecem essa residência. E isso está lá no artigo 2º da lei. Aliás, interpretando até mesmo de uma forma mais extensa, a doutrina ela estende essa proteção ao comodato também, ao comodatário, ao usufruto, ou seja, ao usufrutuário, e também ao promitente comprador que estejam em situação semelhante ao inquilino, ok? E a respeito também dessa impenhorabilidade, conforme disposto no próprio artigo 3º da lei,
A lei de número 8.009 de 90 é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de qualquer outra natureza, salvo motivado algumas exceções. E essas são as exceções da impenhorabilidade legal. Isso que eu vou falar sobre vocês agora é um grande ponto querido por diversos concursos, também por diversos professores ali quando eles fazem as questões a respeito de bem de família, a respeito do bem de família obrigatório, porque nós temos 7 situações. Essas 7 situações de impenhorabilidade, que são as exceções à impenhorabilidade legal, é disposto lá no artigo 3º da Lei 8.009. Então eu peço que vocês marquem com a melhor caneta aí, aquela caneta aqui dourada, a sua caneta da sorte, marque por favor aí esse artigo, o artigo 3º da Lei 8.009 de 90. Vamos tratar então, deixa eu falar aqui para vocês das 7 situações, as exceções à impenhorabilidade legal. A primeira delas é em razão de créditos de trabalhadores dessa própria residência. Ou seja, aqui foi contemplado aqueles trabalhadores domésticos ou os trabalhadores que são contratados diretamente para pequenas reformas desse dono do imóvel. Ou aqueles trabalhadores domésticos que estão ali diretamente, intimamente ligados a essa propriedade. E também as respectivas contribuições previdenciárias atinentes a esses trabalhadores domésticos. Essa é a primeira exceção. Segunda exceção, a impenhorabilidade legal. Pelo titular de crédito decorrente de financiamento destinado à construção ou aquisição do imóvel no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função desse respectivo contrato. Então, aqueles créditos que foram utilizados para financiamento dessa construção ou até mesmo da aquisição do imóvel, ele é uma exceção da impenhorabilidade legal. Terceira hipótese, o credor de pensão alimentícia. Isso mesmo, vamos discutir mais à frente, teremos uma aula temática a respeito de alimentos e lá na questão a gente vai tratar diversos pontos a respeito de pensão alimentícia. E o que eu quero que você saiba aqui nesse momento é que o credor ele é uma das exceções da impenhorabilidade do bem de família obrigatório. A quarta possibilidade é para a cobrança de impostos, impostos prediais ou territorial, atinentes a taxas, contribuições que sejam devidas em função desse imóvel, do próprio imóvel ali, tá? Então, é apenas a esse imóvel. Ele também é uma exceção à impenhorabilidade do bem de família obrigatório. A quinta possibilidade é para a execução de hipoteca desse imóvel. Quando foi oferecido ali como garantia real do casal ou por essa entidade familiar, certo? Então, se essa entidade familiar oferece como hipoteca o seu imóvel, também pode ser hipotecado caso venha a ser objeto de acionamento dessas cláusulas hipotecárias. A sexta e penúltima possibilidade é por ter sido adquirido por produto de crime ou para até mesmo por um pagamento de uma eventual execução de uma sentença penal condenatória de ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. Quem gosta de penal sabe disso. Pode haver por parte de uma sentença penal condenatória que seja condenado para que haja o ressarcimento, para que haja a perda do bem que foi ali objeto dessa eventual ação criminal. Então, também é uma hipótese de exceção da impenhorabilidade do bem de família obrigatória. E, por fim, a última possibilidade, a última exceção da impenhorabilidade de bem de família obrigatório é por uma obrigação decorrente de uma fiança concedida em um contrato de locação. Ou seja, aqui a gente discute a respeito do fiador. Então, muito cuidado, o fiador ele talvez seja uma das piores figuras que a gente tem no direito. Então, aqui também é uma exceção da impenhorabilidade. Certo? Essas são as situações. Era isso que eu tinha para falar a respeito de bem de família com vocês hoje.
E bem, meus queridos alunos, hoje a gente terminamos o nosso ponto, a nossa conversa aqui. A nossa aula remota de hoje termina por aqui. Na próxima aula remota a gente vai ver a união estável, um importante instituto do bem de família, que enseja uma série de discussões, tá bom? Então conto com vocês. Se vocês gostaram do vídeo, curta. Vocês podem discutir comigo a respeito de eventuais dúvidas. Vai ser uma satisfação dirimir essas eventuais dúvidas e estou à disposição, tá bom? Até a próxima aula e vamos em frente. Valeu!